Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos ver como que podemos configurar o Style Components em uma aplicação feita com React TypeScript. Antes de começar o vídeo, eu queria falar que na descrição também vou disponibilizar um link para o artigo referente a esse vídeo, caso alguém prefira ler o artigo em vez de acompanhar o vídeo. E aqui está tudo detalhado com os mesmos passos que vamos executar aqui também no vídeo. Então, beleza, bora lá. Começando aqui, Overview. Beleza, o que é? O que é o Style Components? O Style Components é um package que permite nós estilizarmos nossos componentes dentro do React com a mesma sintaxe do CSS, com a mesma sintaxe de um arquivo CSS. Com a diferença de que estaríamos colocando essa sintaxe dentro de um arquivo JavaScript / TypeScript. Nós aproveitaríamos todo o conhecimento já do CSS, só que não criaríamos um arquivo separado para isso. Criaríamos um arquivo JavaScript / TypeScript e não um arquivo .css. Então, beleza, nós já vimos o que é. Documentação oficial. É bem simples. Eu deixei até em aberto aqui já, que é Style Components. Vou até fechar aqui, ó. Você pode deixar aqui, ó, style-components.com, certo? Documentation. E aqui já vai aparecer toda a documentação do Style Components aqui. Então, beleza, essa é a documentação oficial dele, caso alguém queira tirar alguma dúvida, pesquisar alguma coisa mais a fundo, alguma funcionalidade. Então, beleza. Documentação oficial, ok. Qual foi a maior motivação para que fosse criado? Eu achei bem interessante isso, porque se a gente vier aqui, ó, na documentação, tem a parte aqui de motivação, né? Aqui ele explica que o Style Components é o resultado de uma busca por melhorar a estilização de componentes dentro do React com CSS, ou seja, de um jeito de melhorar para nós desenvolvedores. Ou seja, então ele é resultado dessa busca, de melhorar a nossa experiência em estilizar componentes dentro do React. Então, beleza. Diferença entre o CSS e o Style Components. Qual a diferença em si? No CSS, nós podemos trabalhar com classes, nome de classe, certo? Com o Style Components, nós não vamos mais ter que nos preocupar com nomes de classes. Por quê? Porque o Style Components ele vai gerar esses nomes automaticamente para a gente, evitando vários conflitos também. E também com o Style Components, ele pode vir a trazer uma melhor manutenção no código. Porque o que acontece? Em vez de você ficar debugando em cada arquivo CSS, por exemplo, qual estilo que está afetando o componente, o determinado componente, com o Style Components nós conseguimos isolar para que só os estilos aplicados a esse componente só se apliquem a ele e não se apliquem a outros componentes da aplicação. Claro que vai depender muito também do jeito que nós arquitetarmos isso, mas pode ser considerado aqui como duas grandes diferenças entre o CSS e o Style Components em uma aplicação com o React. É claro que existem mais diferenças, que a gente pode ver aqui na documentação, tudo certinho, mas não vou me ater a detalhes de cada uma aqui. Então, beleza, a gente já teve um overview sobre o que é o Style Components, para que ele serve, tudo. E agora, beleza, como podemos adicionar o Style Components no nosso projeto? Então, primeiro, vamos criar uma aplicação aqui, né, com o Create React App e o template do TypeScript. Então, já deixei separado uma pastinha aqui. Vou criar o projeto aqui, ó, npx create-react-app. O nome vai ser exemplo _styled_components. E vou passar aqui a flag do template para receber TypeScript. E vamos criar uma aplicação com React TypeScript. Então, beleza. Ele vai começar a executar aqui o comando para criar a nossa aplicação. Como é um comandinho que demora alguns minutinhos, eu vou pausar o vídeo e voltar quando eu terminar de executar. Beleza, pessoal? Acabou de criar aqui a estrutura do projeto. Então, eu vou entrar aqui no diretório cd exemplo _styled _components. Beleza, vou dar um code espaço ponto aqui para abrir o Visual Studio Code dentro da aplicação que acabamos de criar aqui, que os arquivos já foram todos gerados. Ok. Acabou de abrir o Visual Studio Code. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui então, antes de eu me esquecer, a gente vem aqui no Notion, atualiza isso daqui, beleza. Um pontinho que eu esqueci de adicionar aqui é a parte do plugin. Ou seja, para trabalhar legal com o Style Components aqui dentro, a gente pode vir aqui na parte dos plugins e digitar aqui Styled Components. Então, beleza.
Aqui tem esse plugin aqui do VS Code-Style-Components, que é um Syntax Highlighting for Style Components, aqui na descrição. O que ele faz? Ele faz uma formatação melhor para a gente aqui do CSS dentro dos arquivos JavaScript/TypeScript. Deixa melhor para a gente poder trabalhar com isso. O meu já está instalado e habilitado, então beleza. Temos aqui na parte do plugin, damos um check. E agora a gente vai instalar o package oficial do Style Components. Aqui no meu caso, como gerenciador de pacotes, eu estou utilizando o Yarn, mas você pode usar o npm, qualquer outro que você achar melhor. Eu vou dar aqui um Yarn add Style-Components. Então beleza. Ele vai começar a adicionar aqui o package do Style Components, que é o package oficial. Ok, instalei o package oficial. Nós vamos rodar a estrutura, o código, para ver como que veio aqui para a gente. Depois nós vamos apagar os arquivos necessários, que com a estrutura do projeto vem muitos arquivos que nós não vamos utilizar nesse exemplo. Apagar as importações e depois rodar daí para ver como que ficou o arquivo. A gente vai esperar só terminar a instalação aqui do Style Components, que terminou nesse exato momento. Beleza. Eu vou rodar um yarn start aqui, para ver na nossa aplicação como que... Só para ir rodando aqui já, ele vai abrir aqui para mim no Google. Beleza, já está abrindo aqui. E se a gente vier aqui agora na árvore de diretórios, árvore de diretórios não, árvore de arquivos, árvore de arquivos, tem muitos arquivos aqui que nós não vamos utilizar, como por exemplo o app.css, que já vem com o CSS padrão aqui do projeto do React. A gente não vai precisar dele, porque a gente não... Por estar utilizando o Style Components, nós não vamos utilizar arquivos com a extensão .css. O app.test.tsx nós não vamos precisar utilizar nesse exemplo, ele acabou de carregar aqui, beleza. Então, o que nós vamos fazer com esses arquivos? Nós vamos apagar. Então, beleza, não vou precisar do app.css, não vou precisar do app.test.tsx, do index.css também não vou precisar mais, dessa logo aqui não vou precisar, o service work nesse exemplo também não vou precisar, e esse setup test também não vou precisar. Então, beleza, e agora se a gente vier aqui no nosso arquivo, obviamente ele vai estar apontando um erro aqui, certo? Agora nós vamos corrigir esses erros apagando as importações de dentro dos arquivos. Aqui no nosso caso, ó, o service worker não tem mais, o index.css também não tem, apagar o uso do service worker aqui embaixo. Beleza, aqui no app não existe mais a logo e o app.css, apago o uso também aqui da logo. Beleza, ele está salvando aqui, vamos ver. Aqui no public, aqui no index.html, não preciso mais do favicon.equal aqui, não preciso mais dessa logo, dessa outra logo aqui. Então, beleza, acho que excluiu. Ah tá, ele deu uma travadinha aqui, beleza. Vou apagar a referência aqui para o... Vou apagar aqui a referência para o ícone, certo? A referência aqui para logo e apagar todos esses comentários aqui. Então, beleza. Apagando aqui, opa, cliquei errado aqui. Apagando os comentários, beleza. Apaguei aqui, ok. Dou um Ctrl S aqui. Agora sim, o erro sumiu e nosso arquivo aqui está sem estilização nenhuma, certo? Então, beleza. Agora a gente vai começar a adicionar a estilização aqui do Style Components. Já rodamos a estrutura inicial, apagamos os arquivos necessários no momento, apagamos as importações dentro dos arquivos. Agora a gente vai criar o nosso componente button, porque o que acontece? Para dar um exemplo prático também introdutório, que abrange alguns conceitos também do Style Components, nós vamos criar um botão que quando a gente colocar o cursor em cima do botão, ele vai mudar de cor. E essas duas cores, tanto o background color e o hover color, nós vamos passar por parâmetro. Então, beleza? Ok. Para criar um botão aqui, primeiro o que a gente vai fazer aqui? Vou criar uma pastinha dentro do meu SRC chamada Components. Dentro dessas Components eu vou criar uma pastinha aqui chamada Button, que é onde vão ficar os arquivos da nossa aplicação. Dentro daqui eu vou criar o arquivinho index.tsx, que como o próprio nome diz vai ser o index da nossa aplicação. E vou criar mais um arquivo chamado styles.ts, que vai ser o arquivo da estilização do nosso botão.
Aqui no arquivo styles é onde a gente vai utilizar o Style Components. Então, beleza. Para utilizar o Style Components, eu preciso importar ele, certo? Vou digitar aqui então import styled from styled components. Beleza. Só que aí, aqui tem um porém. O que acontece? Se a gente ver aqui, ó, ele está acusando um erro, que não acha o arquivo de declaração do módulo do Style Components. E que ele fala aqui, ó, try npm style @types style components. Por que isso acontece? Por padrão, alguns packages não vêm com package de definição de tipos. Ou seja, eu não consigo aqui utilizar um IntelliSense, se eu quiser, para saber o que tem aqui dentro do Style Components. Eu não consigo utilizar um IntelliSense do Studio Code. Olha, ele me retorna nada a ver aqui. Ó. E para isso, o que eu preciso fazer? Baixar o arquivo de tipagens. Então ele já dá aqui a opção para mim para baixar o arquivo. Vou dar um Ctrl+C aqui. Ó, só que eu não vou instalar com npm, eu vou instalar com um yarn. Então beleza, eu vou abrir um novo terminalzinho aqui. Vou dar um yarn add e vou colocar aqui, ó, @types-starcomponents, só que a diferença é que eu vou instalar ele como dependência de desenvolvimento, esse traço D maiúsculo aqui. Então beleza, ele vai instalar aqui para mim, esperar um pouquinho. Que daí instalando nós vamos conseguir utilizar o IntelliSense, que é a inteligência da IDE, que aqui no caso do Visual Studio Code. Então, beleza. Esperar instalar aqui. Instalou, ok. A gente viu que já até sumiu o erro aqui. E agora a única coisa que ele fala é que a gente declarou que o style, só que a gente não está usando, né, obviamente. Se eu for apertar o Ctrl espaço aqui, ó, ele já carregou tudo que eu posso acessar dentro do Style Components. Olha que da hora, né? Não preciso ficar, por exemplo, adivinhando o que tem lá dentro. Então, chique 10. Beleza. Importamos Style Components e aqui nós vamos criar nosso primeiro componente com Style Components. Então, beleza. Eu vou criar uma constante que vai se chamar container, que esse container vai receber styled, ponto, e olha que legal. Como eu importei o styled, que ele é exportado por default dentro do Style Components, se eu colocar ponto e apertar Ctrl espaço, ele me retorna todos os elementos que eu posso ter aqui dentro, para estilizar. No caso, aqui todos esses elementos são direto ao HTML, certo? Então, beleza, ó, H1, H2, H3. Como no nosso caso nós vamos fazer um botão, então, se eu colocar um B aqui, ó, BU, ele já puxa o button para mim. Então, beleza. Aqui eu estou falando que eu estou criando uma constante, que eu vou exportar essa constante, que ela vai receber o style.button, ou seja, eu vou estilizar um componente button do HTML. E para colocar o CSS, eu vou utilizar a sintaxe do template literals, que permite nós colocarmos expressões aqui dentro, entre essas aspas, não lembro agora o nome exato dessas aspas, e também utilizar strings multilinhas. Na documentação do template literals explica muito bem essa parte. Então, beleza. Eu vou criar um botãozinho aqui, então vou falar que ele tem uma largura de 200 pixels, uma altura de 50 pixels, ok? Ele vai ter, por exemplo, um background color. Eu vou colocar aqui um roxinho nele, 7109C1, beleza. Eu vou falar que o border style dele, que ele não vai ter borda. Eu vou falar que ele vai ter um border radius de 10 pixels, coloca aqui uns 10 pixels, beleza. Ok, o texto dentro dele vai ser branco, então vou colocar aqui, o texto dentro dele vai ser branco. E aqui eu vou colocar agora o... eu tinha dado um erro aqui, mas tinha dado uma travada. Então, beleza. E aqui eu vou adicionar o hover. Para adicionar o hover, eu não preciso digitar, por exemplo, aqui container, hover. Para me referenciar a uma propriedade do próprio elemento que eu estou estilizando aqui dentro do Style Components, eu posso digitar o e-comercial aqui. Eu digitei comercial, daí eu posso utilizar o hover. Eu não preciso ficar repetindo o nome do meu componente aqui, eu posso só utilizar o e-comercial. E aqui eu vou falar que toda vez que ativar o hover, que no caso é quando o mouse estiver em cima do botão, o background-color, por exemplo, vai ser azul. Então, beleza. Nisso, salvamos aqui, criamos a nossa estilização do nosso botão, que damos o nome para ele de container. Que aqui podia ser qualquer outra coisa. Se você quiser colocar a bola de futebol aqui, ele vai aceitar. Então, beleza. Agora a gente precisa utilizar esse botão, certo? Vou vir aqui no meu index, vou começar importando React, from React. Vou dar um export, vou dar
vou criar aqui, na verdade, um componente. Eu prefiro exportar ele separado. Eu vou criar aqui um componente chamado, por exemplo, button, que ele vai ser do tipo react.functionComponent, que vai receber maior function, que vai retornar para mim o meu container que eu criei aqui dentro, certo? Então, eu vou colocar aqui o meu container, beleza. Ponto e vírgula aqui, eu vou dar um export default aqui no meu button. Aqui eu estou chamando o container, mas eu não importei ele ainda, certo? Então eu vou dar um import do meu container from.styles. Nisso a gente vai ver que já vai corrigir o problema. Então beleza. Criamos nosso botão aqui, certo? Com a estilização e chamando ele aqui no index. Só que ele não vai aparecer em tela ainda, certo? Ó, tá aparecendo esse negocinho zoado aqui ainda. O que a gente faz para aparecer ele na tela? A gente vem aqui no app.txt, eu vou apagar tudo isso daqui, certo? Vou dar um Ctrl S aqui. Ele deu até erro, porque eu acho que não está retornando mais nada aqui. Beleza. Eu vou importar agora o nosso botão, que está dentro da pastinha Components. Então, ó, eu vou importar o button, e onde ele está? Dois pontos barra na pastinha Components, na pastinha Button. Então, beleza. Aqui eu vou estar importando ele. Como, por padrão, que eu não preciso escrever aqui depois index.txt, porque com isso ele já busca o arquivo index. E aqui é o componente app no formato de uma função. Na verdade, eu vou fazer ele em formato de uma variável constante aqui. Então, const app do tipo react.functionComponent, que vai receber maior function, que vai retornar o meu button, certo? Então, beleza, ponto e vírgula aqui. Atualizei. Ele está terminando de compilar aqui, e o que, só recapitulando o que a gente já fez, vou apagar esses arquivos que nós não estamos mexendo, beleza. Eu vou fechar esse arquivo aqui. Nós criamos a estilização do botão aqui no style.ts, certo? E olha que legal, com o style components a gente está conseguindo utilizar a mesma sintaxe que a gente usaria no arquivo CSS, certo? Aqui no index nós chamamos esse botão que criamos aqui no arquivo style, certo? Porque ele só ficar aqui no style não vai fazer diferença nenhuma se a gente não chamar ele aqui dentro. Beleza? E chamamos o nosso componente button, aqui dentro do nosso app. Se eu vier aqui agora, ó, ele já tem um botão, certo? E agora quando eu coloco o mouse em cima, ó, ele já está trocando de cor, certo? Mas beleza. Mas vocês lembram que eu tinha comentado que a gente ia passar essas cores por parâmetro? Porque essas cores aqui estão em hardcode, certo? Tá na mão no código. E se eu quiser, por exemplo, usar o mesmo botão, mas com cores diferentes em várias partes do meu projeto? Eu ia ter que criar vários botões só para ficar colocando a cor diferente? Claro que não, né? Então, como que nós poderíamos fazer isso recebendo por parâmetro? Então, beleza. Eu vim aqui onde eu estou chamando o meu componente, o meu button. Eu vou passar duas propriedades para ele. Eu vou passar uma propriedade chamada background color, que é onde eu vou passar a cor que eu quero que fique de background para o meu botão. 7159C1, esse roxinho aqui. E uma cor que eu quero que fique com hover color. Então, beleza. Aqui eu vou colocar o mesmo azul lá. 00, FF, 0... Não, opa, coloquei verde aqui. Estou errando o hexadecimal aqui. Beleza. Obviamente, se eu dar um Ctrl S aqui, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro aqui, ó? Beleza, Fire compara. Por que ele vai dar erro? Porque eu estou passando essas propriedades aqui, o background color e o hover color, só que o meu botão ele não está recebendo nenhuma propriedade. Ele não tem nenhuma propriedade recebendo. Então, beleza. Aqui no meu app, eu estou passando essas duas propriedades e agora eu preciso criar elas, certo? Então, eu vim aqui no meu index.txt e eu vou falar que eu vou receber essas duas propriedades que eu estou passando aqui no app.txt, que no caso é o background color e o hover color. E como que nós poderíamos fazer isso? Eu vou criar uma interface, que é uma funcionalidade aqui do TypeScript, chamada buttonProps. Esse aqui é um padrão que eu uso, que eu vou criar uma interface para o componente chamado button, e aqui vão ser as propriedades, uma interface que vai representar as propriedades do meu button. Então, beleza. Aqui ele vai ter duas propriedades, chamada background color, que vai ser do tipo string, certo? Porque as cores aqui a gente está passando hexadecimal como string, certo? E uma outra propriedade chamada hover color, que também vai ser do tipo string, no mesmo naipe aqui do background color. Vou dar um Ctrl S aqui,
Beleza, nós criamos a nossa interface. O que a gente precisa fazer isso agora? Isso aqui é uma interface ainda que está avulsa aqui. Eu preciso vincular ela com o meu componente button. Então aqui, ó, depois do react.functionComponent, eu vou passar como parâmetro a minha interface, button props. Então, ok. Com isso, o que a gente já vai conseguir fazer aqui? Com o button props aqui, eu vou conseguir, por exemplo, receber as minhas propriedades aqui dentro, como parâmetro da minha arrow function. Por exemplo, vou receber aqui as minhas props. E aqui, como parâmetro para o meu container, deixa eu quebrar aqui para ficar mais fácil de ver. Beleza, assim já deu uma melhoradinha. Aqui no meu container, eu vou passar a propriedade background color. E aqui eu vou acessar o quê? As minhas props, ponto. Se eu apertar, por exemplo, aqui, ó, minhas props, ponto, e apertar o Ctrl espaço, ele já mostra para mim todas as propriedades que eu posso ter. Que no caso são o background color e o hover color, que a gente criou na nossa interface, e o children, que é o textinho do botão, que é um parâmetro que não é obrigatório. Então aqui eu vou passar o meu background color, e aqui no meu hover color, eu vou fazer a mesma coisa. Vou acessar, por exemplo, as minhas props, vou apertar aqui Ctrl espaço, e vou passar o meu hover color. Então beleza. Mas notem que a diferença é que, por exemplo, aqui eu chamei o meu componente botão, do button, e estou passando esses dois parâmetros. Aqui eu estou recebendo, no index.txt, estou recebendo esses dois parâmetros que eu estou pegando do app.txt, eu estou recebendo esses dois parâmetros e estou mandando para o meu styles.ts, que é o arquivo de estilização, ou seja, essas informações do app aqui vão para o index e do index vai para o style, certo? Então, beleza. Estamos recebendo essas duas propriedades aqui já. Vou salvar. Obviamente, ele vai estar dando um erro ainda, porque não definimos essas duas propriedades aqui na raiz do nosso componente, que é o styles.ts, dentro do button. Tanto que se eu abrir aqui o Google, era para ele dar erro, mas ele ainda não deu erro, não entendi o porquê. Beleza. Aqui a gente está criando, aqui a gente tem o nosso componente do container, ok? E agora eu vou passar essas duas propriedades. Ah, tá, aqui ó, deu erro sim, isso aqui é ele que demorou aqui para atualizar aqui na tela para mim. Então beleza. Eu vou pegar essas duas propriedades aqui e vou passar agora para o meu styles.ts. E como que eu faço isso? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou criar aqui ó, uma interface também, container props, ok, ou seja, o mesmo padrão que a gente usou aqui no index.txt, ó, que ele está dando um erro já normal. Então, beleza. O mesmo jeito que eu criei a interface para receber os parâmetros aqui, as propriedades, eu vou criar aqui no meu styles.ts. Então, beleza. Aqui eu vou criar a minha interface, que eu vou receber as mesmas coisas daqui. Ah, João, mas eu vou repetir código, tem como eu reaproveitar? Bem, tem, mas nesse exemplo eu não... Acho bom até a gente escrever na mão como é só um exemplo bobo. Bobo não, é um exemplo simples. Que a gente está fazendo aqui com um componente só. Acho legal a gente escrever novamente para ir fixando conhecimento também. Claro que se for uma aplicação maior, vale a pena a gente reaproveitar código. Então beleza, criei a minha interface aqui, container props. E eu vou passar ela como parâmetro aqui para o meu botão. Então, estou passando aqui o meu container props. E agora, beleza, eu já tenho acesso a essas propriedades. Então, em vez de colocar a cor aqui na mão, eu tenho que colocar o valor dessas propriedades aqui. E como que eu faço isso? Para acessar alguma propriedade dentro do Style Components, como eu estou aqui dentro do template literals, agora que eu estou escrevendo CSS, certo? Para escrever o JavaScript dentro do CSS, eu digito aqui, ó, cifrão e abre e fecha chaves. E aqui eu posso escrever JavaScript. Então, aqui ó, eu vou escrever uma arrow function. Uma arrow function, que ela vai receber como parâmetro as props dela. Toda vez que eu falar props são as propriedades, certo? E aqui é uma arrow function que vai retornar as props, ponto. E se eu apertar aqui Ctrl espaço, por exemplo, ele está carregando, vai aparecer todas as propriedades que eu tenho aqui. E se eu digitar aqui, ó, background color, já está a propriedade que nós criamos aqui na nossa interface. Todas as propriedades que estão com esse ponto de interrogação depois são propriedades que não são obrigatórias. São opcionais. Aqui no caso, como a gente criou o background color na mão, a gente colocou ele como obrigatório. Então eu vou digitar aqui, background color, beleza.
E eu vou fazer a mesma coisa aqui no background color dentro do hover. Então, vou escrever o JavaScript aqui dentro do meu CSS. Maior function que vai receber as props como parâmetro e aqui vai retornar props. Aqui no caso só não vai ser props.backgroundColor, porque vai ser props.hoverColor. Então beleza, hoverColor. Eu vou salvar aqui. Agora os parâmetros do app.txt estão indo aqui para o nosso index do nosso botão e do index do nosso botão está indo para o arquivo de estilização. Se a gente for abrir aqui, ele já vai estar funcionando. E agora, por exemplo, se eu vier aqui no meu app e for, por exemplo, trocar as cores, igual por exemplo essa cor aqui, eu vou trocar o background color com o hover color. Então beleza, e aqui eu vou colocar o 0000FF. Beleza? E agora, trocou a cor, certo? Ó. Tá azul e se eu colocar o mouse aqui em cima, ele fica roxinho, certo? Mas tá, e se a gente quiser passar uma informação aqui para o botão? Então, por exemplo, sei lá, teste com React e TypeScript. O que a gente teria que fazer? Então, beleza, eu daria um Ctrl S aqui, certo? Opa, ele surgiu uma chave aqui do nada. Ok, teste com React TypeScript. Eu estou passando essa informação aqui para o nosso botão. Então, eu venho aqui no meu index. Aqui nas minhas props, aqui entre o botão, eu ia colocar aqui, ó, digitar. Como eu estou aqui dentro da sintaxe do JSX aqui, eu ia digitar chaves para poder digitar JavaScript dentro do JSX, certo? E aqui eu ia colocar, por exemplo, props.children, que aqui é o filho do botão, que ele considera isso aqui como filho aqui, né, com um componente filho, por exemplo, aqui. Então, beleza, eu daria um Ctrl S marotinho aqui, ele está terminando aqui de salvar. E olha só, teste com React TypeScript, e eu troco aqui a cor, ó. E olha que legal. Eu sei que isso aqui é um exemplo bem básico, e a gente, por exemplo, poderia até dar uma refatorada nisso. Em vez de, por exemplo, ficar digitando props aqui, eu poderia desestruturar, certo? Então eu poderia aqui, ó, desestruturar a minha props, pegando o background color, o hover color e o children, opa, eu escrevi errado, children diretamente. Então, por exemplo, aqui eu não ia precisar mais utilizar minha props, nem aqui e nem aqui, utilizando o conceito de desestruturação do JavaScript. Aqui no caso é uma desestruturação de um objeto, e o objeto em questão que está sendo desestruturado é a minha props. Então beleza, se eu for dar um Ctrl S aqui também, ele vai continuar do mesmo jeito. Não sei se ele já carregou. Agora carregou. Ele continua aqui do mesmo jeito, certo? Então, a gente volta aqui no Notion, até deixei aqui um pouquinho de lado, a gente já viu todas as partes de como criar um componente com componente button usando Star Components junto com React e junto com TypeScript. Então, pessoal, o vídeo foi esse. É bem uma introdução mesmo de como a gente pode utilizar o Style Components com React e o TypeScript. E claro que o Style Components ele possui mais funcionalidades, né? Outras funcionalidades que podem ser abordadas. Mas como é um vídeo introdutório, eu fiz só uma introdução aqui para... Ficou até meio ambíguo, né? Introdutório e introdução. Mas só de como poder utilizar o Style Components aqui dentro. Claro que na documentação tem muito mais coisa que o Style Components pode fazer que a gente não abordou aqui. Então, galerinha, é isso e até a próxima.